Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ricardo Lenzi, sou cirurgião dentista e consultor de negócios de odontologia desde 2005. E esse é o podcast Alma de Dentista, um espaço para dar voz aos grandes personagens da odontologia do Brasil, a quem tem lugar de fala e que pode contribuir com vocês no instigar do teu pensamento, na formação do seu pensar em odontologia, não em relação técnica, mas em questões ligadas ao mercado odontológico. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com mais um podcast do Alma de Dentista e hoje com uma galera bem legal, que eu tenho um apreço pessoal aqui. Fabrício Almeida, da Fresato Odontologia, da Clínica Fabrício Almeida, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Carla Cassis, que também é uma amiga que a gente se fez na internet, né? Como essa é a parte boa da internet. E o Altair Andrade, que já foi presidente aqui do CRO do Rio de Janeiro. Hoje é um dos proprietários, né, e coordenadores do Smile Hof, um congresso que começou aqui no Rio, acabou de ser em Fortaleza, estamos voltando de lá, a Michele esteve lá palestrando. Então nós vamos bater um papo e eu separei um tema aqui para vocês que eu tenho trazido com uma certa frequência, que é a questão da odontologia do futuro. Né? Como será a formação e atuação do dentista, e eu falo até, eu coloquei, já tenho uma opinião minha, num futuro próximo, porque eu acho que nós estamos numa velocidade de mudança tecnológica que eu particularmente não enxergo que os cursos de graduação estão preparados para a velocidade da tecnologia como a gente vê, né, acontecer. E me dá uma sensação que o dentista hoje ele sai já obsoleto na formação, quer dizer, ele já sai carente na formação. Eu me formei na Unicamp e a sensação que eu tinha quando eu me formei em 95 era que eu estava preparado para fazer a maioria das coisas. E hoje eu acho que com todos os recursos tecnológicos, tem tantas áreas diferentes, não me dá essa sensação que o dentista acaba os 4 ou 5 anos de faculdade e ele está pronto para agir, né? Parece que ele precisa ainda fazer uma complementaridade aí da sua formação. Como é que você vê aí, Altair? Você que já fez uma cara... Bem, você acha que nós temos que já entrar na especialização? Você acha que tem que continuar? Bom dia. Primeiro agradecer o Lenzi aí pelo convite, falar com as minhas amigas, satisfação estar com vocês aqui. Bem, eu acho que essa questão é uma questão muito delicada que você colocou, né? Essa questão da formação do colega, né? É porque se a gente for olhar para a faculdade, né? Aí eu não estou fazendo que a minha época era melhor ou pior. A gente tem que avaliar o momento que a gente vive. Recebemos hoje muitas tecnologias através da odontologia digital, sou totalmente favorável à odontologia digital. Eu acho que é um caminho hoje do recém-formado, ele precisa realmente lidar com essa ferramenta para facilitar. Mas se a gente for no nosso calcanhar de Aquiles, como você colocou, essa questão de educação, a gente vai lembrar que, na minha época de faculdade, acho que se formou na nossa faculdade, na Gama Filho, a gente ficava o dia inteiro na faculdade. E eu, quando era presidente, eu visitei, graças a Deus, todas as faculdades, e você nota que hoje a gente tem, dentro da nossa profissão, cursos noturnos. E dentro desses cursos noturnos ainda tem um dia de day off. Então eu não consigo entender como a criança, o adolescente vai se formar e realmente ele não vai ter condição de estar preparado para poder enfrentar um paciente. Ele está lidando com a vida, né? No momento que ele está ali atendendo um paciente, a gente precisa entender que essa pessoa que está ali tem família, tem toda uma história, tem alguém esperando em casa. Então é uma coisa muito séria, a gente precisa lidar com a odontologia de uma forma muito séria. E quando a gente vai para a graduação, a gente nota hoje que a gente tem umas faculdades, não vou citar nome aqui de nenhuma nem outra, não é esse o sentido, e sim uma coisa geral que a gente nota, que o ensino hoje está deixando muito a desejar. Você falou
que você, quando se formou, você se sentia preparado para fazer. Eu me sentia preparado para fazer algumas coisas. Sim, outras coisas eu nem ia, como não faço até hoje. Dou exemplo de canal. Quando fala assim, tem que fazer o acesso, eu fico desesperado. Até hoje eu fico desesperado para poder fazer. Eu tenho que fazer o acesso do paciente. Graças a Deus eu tenho alguns endodontistas comigo. Mas você nota que o recém-formado, e eu lidei muito com esses jovens, visitando faculdade e também fazendo, lá no nosso consultório, a gente fez um pouco de trabalho para poder fazer uma reciclagem nesses recém-formados, passar alguma coisa para eles, e você nota que eles têm dificuldade até mesmo em anestesiar. Eles não se sentem seguros para fazer uma anestesia. Quem dirá uma restauração, quem dirá um procedimento mais complexo. Quem dirá o uso de uma tecnologia mais sofisticada. Quem dirá o uso da tecnologia. E hoje ainda tem outra questão que depois a gente pode discutir, que hoje entra na faculdade com o objetivo de querer fazer ROF, né? Também nada contra ROF, mas eu acho que a gente precisa entender as bases da odontologia para depois, sim, de uma forma de especialização, você caminhar para periodontia, para endodontia, para ROF, para cirurgia. E aí eu acho que depende de cada um. Mas é um ponto muito sensível que a gente, quando conselho, a gente tentou caminhar nesse sentido, mas isso é uma decisão pura e simplesmente do MEC. Até porque, como conselho de odontologia, no máximo que você faz nesse sentido é aconselhar, né? Exatamente. Não tem essa função. Não tem. Isso a gente tem. É só uma sugestão. A gente faz sugestão para o MEC, o sistema conselho faz sugestão para o MEC. E a gente ainda tem apoio da ABENO, né? Que também caminha muito. O MEC entende um pouco mais a ABENO, mas assim mesmo a decisão superior é do MEC. Eles é que determinam como deve proceder. E é uma briga que a gente tem, que a gente vai ficar falando aqui a manhã inteira e não dá, gente. Kaila, onde você se formou? E como você se sentiu logo que formou e o que você acha agora dos formandos? Eu me formei em Lins, que é no interior de São Paulo. Eu sou paulista. Cheguei aqui no Rio há 17 anos, mas quando eu saí da faculdade, é uma faculdade que dava muita base em todas as áreas, né? Diferente, eu tenho 24 anos de formada. E eu acho que a odontologia mudou muito ao longo desses anos, até mesmo pelo número de faculdades que abriu e pela qualidade do ensino mesmo. Como acho que tem muita faculdade, talvez o corpo docente não seja tão qualificado para todas as instituições. A gente teve durante 10 anos um curso de especialização aqui no Rio, que o foco era reabilitação oral, que está lá no final da cadeia, né? Você tem que conhecer todas as áreas para poder entender a reabilitação oral. E uma das coisas que fez com que a gente desistisse do curso foi que ao longo desses 10 anos as turmas foram piorando assim drasticamente, os alunos que a gente recebia. Então, como o Altair falou que esse aluno chegava com medo até de anestesiar, a gente brincava assim, como você vai ensinar reabilitação para quem nem é dentista? Você tinha que voltar no básico, né? Você tinha que ensinar o básico para ele, quer dizer, não dava para ir para frente, né? A menor condição. Então, eu acho que a carência vem em todas as áreas dentro da formação. E como você colocou sobre a odontologia digital, e isso para mim hoje é uma preocupação, porque as pessoas querem ser tão digitais, mas elas esquecem que elas precisam ser dentista antes de ser digital, porque antes de você ser digital, você tem que ser dentista. Às vezes essas tecnologias parece que elas entram para quem já tem todo um conhecimento, dá a sensação, que bom, né? Agora eu faço isso, não uso mais isso, eu simplifico. Mas simplificar para quem ainda não tem, está afastando a pessoa do conhecimento, né? Sim, ele acha que vai pular uma etapa com o digital, entendeu? Sim, exatamente. Como é que você vai usar o digital, como a Carla bem mencionou, numa reabilitação, se o cara não sabe fazer o preparo do bloco? Exato. Então o que adianta o digital? Não vai adiantar nada. É só uma outra forma de fazer a mesma odontologia. Você vai moldar de uma forma diferente. E hoje, assim, o principal dessa odontologia digital é o planejamento que ninguém sabe fazer, nem no analógico. Exatamente. A gente fez um curso agora esse final de semana em São Paulo e eu fiquei até assustada, porque eu não sabia que isso era possível. Grande parte dos cadistas que estão fazendo planejamento para o dentista não são técnicos. Eles não sabem anatomia. Isso.
Então, assim... Eles são designers. Eles são eles sabem lidar com o digital. Com software, mas não sabem com desenho. Então, e tal. como que isso vai entrar para essa odontologia? Eu não sei, porque eu fiquei assustada. Eu não sabia dessa informação. Que essa pessoa não sabe anatomia. É verdade. E hoje em dia a gente está pagando aí bem menos por um enceramento digital e todo mundo quer ser cadista porque tem dado muito dinheiro. Então você cobra R$40 o dente. Se o cara fizer 10 no dia, ele vai ganhar muito dinheiro, né? Sim. Só que ele não é técnico. E aí como que vai ficar isso para esse dentista que também não é dentista? Né? Então a gente estava falando... Mas tem uma coisa interessante, né? Não que seja certo agora, mas a odontologia digital, a gente chama de digital, mas eu falo essa odontologia mais tecnológica, né? Porque eu ainda acho que a robotização vai surpreender bastante a gente aí. Mas eu tenho falado que surgem outras portas, né? Por exemplo, muita gente talvez dentro da odontologia vai ter uma área que vai formar para fazer esse técnico, Sim. né? Que vai fazer isto, né? Vai ser um outro técnico, não vai ser mais o protético, vai ter o técnico digital. Vai ser o cadista. Vai ser o cadista Cadista vai ter que ter uma odontológico. formação, Cadista mas tem que ter uma odontológico. formação, um currículo, né? Sim. Uma grade, né? de conhecimento para isso, né? Que tipo de estudante chega hoje na Fresato, Fabrícia? A Fresato sempre foi vamos dizer assim, uma escola mais de hiperespecialização, né? Uma coisa que para quem, não sei se estou falando certo, acompanhei, mas é de cursos para quem já está um certo caminho andado, né, da formação. Sim. Eu nem falo assim uma coisa da hiperespecialização. Acho que não seria esse o termo, né? Eu acho que a gente recebe hoje... na maioria das vezes já são dentistas com uma bagagem, né? Já são dentistas com mais tempo de formado. Logicamente que eu tenho uma gama de cursos variados, né? Então, o curso de facetas diretas que o professor vai ensinar a fazer de canino a canino. Já tem um público mais jovem fazendo esse curso, né? Mas o curso do Rafael Monte Alto, que é um curso de laminado cerâmico, já é um público mais... que já faz o tratamento mais maduro tecnicamente, mas que ele quer aprimorar. E eu acho que é uma coisa bem interessante, assim, da gente falar isso, né? Porque eu sinto que não tem uma ilusão de que 3 dias vai resolver a vida dele, entendeu? Ele sabe que não vai resolver. Um curso de 3, de 4 dias ou de 2 módulos é para agregar mais conhecimento, né, numa técnica que a pessoa já desenvolve, ou ela entendeu uma situação que ela tem dúvida, e às vezes a gente brinca, né, que é o pulo do gato, né, que é uma coisa que o dedinho, o onde professor, apoiar o dedinho, o né? professor faz que aquele aluno nunca tinha percebido que poderia ser feito desse jeito, né? Então eu acho que os cursos, né, que a proposta do Fresato é de ser uma coisa a mais para o dentista, né? A maioria das vezes são dentistas mais maduros, né, digamos assim, numa faixa etária dos 40 e 50 anos, mas também tem cursos para os dentistas mais jovens, né? O que, assim, voltando um pouco do assunto que vocês falaram, eu acho que hoje, com relação às faculdades, né, falta uma base, né? O Altair falou bem, na época da Gama Filho, a gente era todo dia, de segunda a sexta integral. Sábado, às vezes. Né? Às vezes a gente tinha aula sábado, dependendo da grade. E tinha uma coisa que fazer, né? eu converso muito com os alunos hoje, né? Às vezes o aluno recém-formado, tudo que a gente sabia exatamente as matérias que a gente ia fazer, a gente tinha uma grade, né? Qual período você vai fazer aquela matéria, a não ser que você perdesse alguma matéria e tudo, mas você tinha uma grade, você sabia exatamente. Hoje as faculdades, elas vão mesclando, o aluno pode puxar uma matéria aqui, outra matéria ali. Às vezes o próprio aluno, ele fica confuso. O que ele tem que fazer, qual a sequência que ele tem que seguir, entendeu? Então, concordo com você. Então, os alunos, eles começam a ficar perdidos. Então, assim, eu acho que antes da gente falar do digital, do avanço e tudo, é voltar para uma base da graduação, que o aluno saia mais preparado mesmo, sabe? Cutucando um pouco, vocês acham que tem um certo interesse velado, escuso, assim, dos próprios professores, vou falar de uma maneira delicada, para não ter problema, mas assim, desta formação deficiente já ser, de certo modo,
uma certa demanda criada para os cursos de pós-graduação que tem depois? Não, eu não acredito nesse Eu também não acredito nesse procedimento. O que eu acredito é o seguinte, hoje se tornou um comércio, né? Vocês não acreditam? Vocês não querem? Eu não acredito. Na verdade, eu não acredito. Eu acho que uma coisa leva a outra. Tá. Você tem a faculdade hoje virou comércio. Virou comércio. Como alguns cursos de especialização também virou comércio. E eu brinco, que quando eu sou da equipe do Guaracilei de implantodontia, né? Que é a minha referência, tanto ele quanto o Mário, a gente, quando dava a especialização, a gente não pegava em dinheiro. Uma coisa que eu falo, é uma coisa impressionante. O aluno, o paciente tinha que comprar o implante, o aluno tinha que comprar o material, o paciente tinha que acertar com um laboratório. O Guará proibia a gente de pegar em dinheiro. Porque não, vamos negociar, a gente pegar e transferir. Ele falava, não, a gente não pega em dinheiro, a gente é professor, a gente ensina os alunos. É uma coisa que eu achei muito interessante. Não sei como é que está hoje, mas voltando para a faculdade, que eu acho que é questão de comércio, hoje o cara abre uma aqui, aí já abre uma filial ali, aí já abre outra filial ali. O valor de ensino se torna secundário, se torna mais a questão de gerência de produção de dentistas. E isso chega no mercado um volume absurdo de dentistas, que não tem como absorver. Tem como absorver. Se você analisar o Rio de Janeiro, temos 33 faculdades, pelo menos tinha na minha época, hoje talvez tenha até mais. Nesse período eu só vi fechar uma faculdade de odontologia, nesse período todo que eu acompanho a odontologia, no lado vamos dizer assim, no lado de fiscalização, né? E você nota que o professor, ele às vezes até quer fazer, ele quer se doar, mas ele às vezes fica limitado naquela questão. Não dá. E a questão da especialização, eu não vejo isso como um problema, eu vejo pelo contrário como uma solução para o recém-formado realmente aprender, como a Carla colocou. Ele não sabe, como é que ele vai fazer uma reabilitação se ele não sabe fazer o trivial? Né? O trivial ele não sabe fazer, ele sabe fazer uma restauração de resina. Né? Então é complicado essa questão da gente chegar no digital. Eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas como ela bem abordou, você precisa passar para o seu cadista como você quer. Ele vai pedir informação que você não vai saber dar. E eu vou para um ponto mais sensível, já falando com você. É a mesma questão quando você tem um paciente que você precisa falar com o médico sobre a medicação que ele toma. Aí você não... entendeu? Eu ligo para os médicos para poder saber o paciente que eu vou operar. Porque, bem ou mal, eu consigo ter um diálogo com o médico. Agora, tem muito colega que tem medo de ter diálogo com o médico, porque ele não sabe o que ele vai falar. Ele falou assim, olha, como é que eu vou me situar nessa situação? Entendeu? Então, isso, você imagina hoje, isso na minha época eu já via que tinha colega. Então, é uma coisa que vai se tornando cotidiano, né? E ali em off você está falando um ponto sensível, né? Tem também as faculdades, né, tem mais tantas para abrir ainda, né, aí na fila. Sim. Quantos tem aí? Mais 40? Sim, tem, isso aí é só tu entrar no negócio do MEC, vai lá, estão liberados, graças a tomara que não abram. Mas não tem um estudo geográfico de demanda, de oferta, né, para saber aonde que a faculdade poderia, né, a questão do FIES. Seria uma coisa que a gente poderia, seria um caminho para resolver essa questão, pelo menos no meu modo de ver, seria a questão de FIES em áreas onde já tem saturação. Porque se você imaginar, a pessoa entra na faculdade, né, deslumbrado com todo o direito que ela tem, só que quando ela se forma, ela não tem trabalho. E aí ela acaba ela tem uma dívida. E ela precisa se submeter a algumas condições, um plano de saúde pagando valores irrisórios, ela precisa trabalhar em clínicas aí que pagam diárias absurdas. E que desaprende. E isso depois, e era engraçado que depois as pessoas vão lá no conselho cobrar um posicionamento do conselho em relação a isso. E a gente não tem o que fazer. Na verdade, a gente pede, a gente solicita, mas se a gente tivesse um caminho por parte do MEC, das autoridades, que realmente poder... Olha, só vamos liberar faculdades, bolsas em faculdades, em locais que realmente precisem de profissionais.
eu acho que seria uma demanda que a gente conseguiria suprimir um monte de iniciativas de abrir novas faculdades. Porque hoje é uma sugestão que fica, né? Porque eu acho que hoje, se a gente caminhasse nesse sentido, deixaria de ser comércio e voltaria a ser educação. Não sei se vocês entenderam o ponto de vista. Nem acho que não deve ser comércio, né? A gente tem essa questão do dinheiro, até antigamente, com a saúde, né? Eu acho que o dinheiro pode caminhar muito bem com a ética e com o propósito das coisas. A gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Exato. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Nós estamos falando, né? Eu sou do tempo que eu fui uma vez, eu estava na Unicamp ainda, e foi uma pessoa do CRO lá e tal, ela falou que a gente não era uma atividade mercantilista. Eu falei, mas espera aí, quando cobra e quando recebe, tem um lucro, é um mercado. Me dá outra palavra para isso, senão é mercantilista, mas isso não significa colocar em outro plano a qualidade, não ética, colocar cuidado. Na frente do... Exatamente, né? Numa coisa... E essa sugestão que você dá, isso já foi levado adiante? Na verdade, não foi acatado, né? Tá. Entendeu? Mas é uma possibilidade, né? A gente pode imaginar que um dia surja algum outro caminho, né? Porque fica aquela questão, número de faculdades excessivos. O Brasil tem 1/4 dos dentistas do mundo. Então se torna um número absurdo. Extremamente expressivo. E engraçado, né, Carla, Fabrício, vocês têm assim, eu tenho essa sensação também que nós temos talvez, eu arrisco em dizer, a melhor odontologia do mundo em termos de capacidade de solucionamento, e de habilidade dos nossos profissionais, das referências técnicas mundiais que a gente tem em todas as áreas da odontologia. Ao mesmo tempo, dá a sensação que a gente tem também um pouquinho da pior odontologia do mundo, né? Num paradoxo, exatamente por essa questão de má organização de demanda e de oferta, né? Que a gente está tendo. Mais com o que você está falando, né, cara? Daquele aluno que se forma pensando em fazer uma especialidade X, a ROF, que está em moda, né? E assim, eu também acho que a gente tem dentistas os melhores, na minha opinião, mas também os piores. E voltando um pouco para a questão das faculdades, o que eu entendo também, assim, é que os próprios professores de graduação, a maior parte, também eles não conseguem passar, porque eles também às vezes não sabem. É tão pouco que se ganha, hoje quase ninguém quer ser professor de graduação. A não ser de uma instituição federal, estadual, mas das particulares. Então, esse corpo docente também deixa a desejar, digamos assim, né? E aí, como que ele vai passar uma coisa que às vezes ele também não sabe? Então, acaba que a gente está falando a mesma coisa que virou a questão do dinheiro. As instituições pagam pouco e aí querem ficar com a maior parte da fatia do bolo, e assim a gente vem numa questão que não sei como será a solução para isso, né? Vocês nunca deram aula em graduação? Não. Eu nunca dei aula de graduação, só nas Eu já dei, né, Gama? Eu não... Quanto tempo você ficou? Fiquei 4 anos. 4 anos. E sendo sincero, você saiu por quê? Não eu saí porque eu fui fazer a implantodontia lá com o Álvaro e o Guarala, Unigran Rio, e aí o horário batia, era semanal, eram 2 dias na semana, lá em Caxias. Mas hoje dentro da sua vida não se encaixa. Hoje não, graduação não, eu tive um convite de uma amiga de turma minha da Veiga, e ela estava passando por umas dificuldades na cadeira de prótese. E aí ela me chamou, fez um convite bem formal e tudo, que ela precisava de ajuda em função disso que a Carla acabou de falar, né? Os professores até com uma certa idade, né? E precisando de uma renovação. E aí eu não tenho condição de atender essa demanda, né? Em função mas você ia lá então para ser professora professora dos professores. Prótese, não, mas aí já tinha uma ideia de uma transição, que os professores já estavam se aposentando. Entendi. Entendeu? Aí já era uma então, questão já tinha uma ideia de uma atualização da grade, mas é em função de tempo e da questão financeira também, né?
Então, é uma coisa que isso fica, eu noto, né? A gente fala assim de várias... inviável, entendeu? Exatamente, vários profissionais que já vieram aqui e não estão na graduação, né? Os nossos grandes profissionais brasileiros, muitos estão em alguns cursos, gente maravilhosa já passou aqui, o Marcelo Lucchesi, o André Pellegrini, Thaís Tomé, vários que estão em graduação, mas a grande maioria não está. E isso me dá um dó, porque você fala assim, pô, era legal ter assim a área, estudar com o Mário Gross, com o Scopin, com o Jolie, com a Fabrícia, e você não tem uma faculdade, você fala, não, vou pôr meu filho para estudar naquela faculdade, porque a formação de prótese dele vai ser com aquele cara. Né? Isso tem nas federais, né? Sim. Federais estaduais. Federais, também, todos esses que eu falei para gente. Você pode fazer uma carreira, vai ganhando mais, você tem um plano de vida ali dentro, né? Dentro da universidade das públicas, né? Então, na particular, então não existe essa visão de pagar bem esse profissional para que ele pesquise ali dentro, para que ele não há um cuidado com a nossa odontologia dentro do pensamento do dono da faculdade. Tem que falar, né? O português claro é esse. Quer dizer, aí que vem o conceito mercantilista que eu concordo com você, Altair. Que é aquele conceito errado de empresa, e eu falo isso, que é o conceito errado de empresa, que é o seguinte: vou fazer uma empresa, a empresa tem que dar lucro. Para a empresa dar lucro, eu vou pagar o menos possível de qualquer custo. E daí eu entendo a minha mão de obra como um custo, não como um recurso, né? De investimento. Mas a questão mercantilista, desculpa, tá aí, já existia a Gama Filho na época, há 25 anos atrás, era uma faculdade cara. É verdade. Super cara. Isso já existia. Só que tinha um nível de profissionais, lógico, entendeu? Você acaba se tornando, isso faz parte, né? Entendeu? Eu vejo assim, a minha formação como uma formação muito boa também. Muito boa. Mas quando eu vejo hoje com os jovens, nossa senhora, só para finalizar a questão do número de faculdades e o número, o Conselho Federal ele tem uma preocupação com isso, óbvio, né? E ele está com um trabalho voltado para a odontologia, exportação de dentistas. Você vê como é que pode, né? Tem tanto dentista aqui de qualidade e realmente nós temos os melhores profissionais. Não vou dizer lá, são os primeiros, segundos, mas estamos num nível excepcional, como também estamos num nível ruim. Não vou dizer que somos os piores, porque tem alguns países aí que deixam muito a desejar pelo que chega para a gente, né? Mas o Conselho Federal está com esse caminho. Eu chamei o Juliano do Vale, ele vai dar uma palestra no nosso evento exatamente voltado para isso. Essa questão do dentista para o exterior, entendeu? A gente tem um cuidado, na verdade, agora é o Conselho Federal que está com essa preocupação e trabalhando nisso, porque se a gente for buscar, você tem dentista brasileiro em tudo quanto é lugar, não é só em Portugal. As pessoas falam assim, tem muito dentista em Portugal. Negativo. Não, se for para a Austrália, você tem... Intuitivamente, com certeza, nós temos para dar e vender, né? Tem muito dentista. Estamos preparadíssimos. E o dentista, fazendo aí uma correlação com o jogador de futebol, ele tem uma referência muito boa lá fora. Quando você está lá fora, as pessoas já, dentista brasileiro, entendeu? Tem uma característica marcante de ser muito bom profissional. Eu recebi há 2 semanas atrás uma aluna da Bélgica. Pois é. Ela veio em função de aprimorar a técnica na parte de prótese fixa sobre implante, que ela lá fazia muito, porque o governo, a partir de 80 anos, eles pagam o tratamento para os pacientes que não têm dentes, entendeu? Ou que usam uma dentadura. Então, ela veio buscando, achou no Google, pesquisou, ela é de Minas, mas já mora lá há 10 anos e já conseguiu, né? Foi muito difícil por causa da língua e tudo, mas ela já estava atuando lá e ela falou isso, que os dentistas os brasileiros, os pacientes procuram. Os técnicos melhores. Não estão mais aqui no Brasil, são quem que mais sai. Falei com os Copinha 2 semanas atrás, a gente estava conversando sobre isso. E também tem uma questão, né, do nosso cuidado, né? O cuidado com o paciente. A gente tem uma... Que ela fala, nossa, eles são muito secos. Eles são muito secos, super... Mas abre a boca, tem que fazer isso logo. Mas isso é cultural, né? É cultural, exatamente. Eu tive um colega que trabalhou comigo, hoje ele está lá nos Estados Unidos, ele trabalhou um tempo lá no meu consultório, ele veio dos Estados Unidos, fazia endo para mim, Alexandre Fleury, não sei se vocês conhecem, amigo meu.
ele não tocava no paciente. Ele falava que isso era... Ele falava, tá aí, como é que você pega no paciente? Como é que você toca no paciente? Assim, né? Ele sempre fica... Ele falou assim, eu não tenho esse hábito. Lá a gente não pode tocar no paciente. Isso é cultural. Latinos, né? E aí acaba se tornando... Um acolhimento, né? Essa forma da gente dividir, né? Na verdade, a gente divide essa coisa com o paciente, né? A gente passa... Liga para saber se está tudo bem. Lá não existe isso. Sim, existe. A gente até brinca, né? Que o paciente acaba se tornando amigo, né? É mais fácil um paciente se tornar seu amigo do que um amigo se tornar paciente. Existe essa paródia aí, né? E é uma realidade. É uma realidade. Se você é convidado para ir na festa do filho de não sei quem, festa de não sei... E faz parte do jogo aqui no Brasil, né? Eu acredito que lá fora não tem isso. Se a gente pensar, então, para a gente ir finalizando assim, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos 10 anos se nada for feito? Ou seja, se o ritmo continuar esse, né? Mais 40 faculdades para abrir aí novas, se o ritmo continuar, quais são as coisas boas e ruins que podem acontecer nesse cenário? Eu faço isso porque consultoria é isso, né? A consultora analisa a tendência, né? Como é que as coisas vão acontecer ali na frente para a gente se preparar hoje para o que vai acontecer. Então nós estamos falando de um cenário com uma tecnologia entrando, o ritmo da tecnologia ditado pelas grandes corporações de tecnologia, que é um ritmo alucinante, né? Muito, comparar com a formação da graduação, nós, né? Estamos com, anos-luz de distância de ritmo. Essa quantidade de pessoas entrando no mercado, que tem um abandono enorme, né? Outro dia eu estava até tentando achar esse número de abandono, depois queria tua ajuda para isso, mas já ouvi falar de 60% depois de 5 anos de formado. Esse número eu não sei, a gente pode buscar. Buscar esse número, JE, porque eu sei, porque alto. Pelas contas que eu fiz, a gente está falando hoje de quase 400 e poucos mil dentistas. Numa formação, quase 700 faculdades de odontologia, numa formação de 38 a 40 mil dentistas por ano. Quer dizer, nessa formação, se não houver desistência, então a desistência deve ser grande, porque você nota que não aumenta tanto o número, entendeu? Ele se compensa. Mas depois eu queria cutucar o Juliano lá, vamos ver quem está mesmo atuando. Que é isso outra coisa que eu deixo, até cortando minha pergunta, mas a gente precisa ter mais dados, né? Da odontologia. Eu acho que o último censo que eu vi do Conselho é de 2010. Saiu um agora. Saiu um agora? Então, ver esses números mercadológicos mesmo, sabe? Saiu agora. Eu queria ver, porque isso é importante para a gente medir, né? Os números dão para a gente Mas o que vocês acham que vai acontecer daqui a 10 anos? O que de bom, de ruim pode acontecer? Ou uma torcida de vocês para que aconteça? Vocês querem falar ou quer que eu fale primeiro? Pode falar. Bem, o que eu acho? Eu acho que tudo se adequa. Como o ser humano é muito inteligente. Como se ele tem um problema de oclusão, ele vai se ajustar. E a gente busca, e se a gente for para a questão do implante, vamos falar do implante que é a minha área, né? Se botar lá atrás, a gente colocava o implante, esperava 6 meses, para depois pensar, fazer a reentrada, parar o paciente ficava 1 ano. Hoje você coloca o dente no paciente no mesmo dia, em algumas situações. Então eu acho que essa capacidade do ser humano de se adaptar, com certeza a gente vai se adaptar. Do ser humano e o brasileiro, então, é bem resiliente. Então, o brasileiro ele trabalha muito com improviso, né? É uma coisa que a gente tenta não trabalhar, mas a gente acaba tendo que lidar com o improviso. É nosso. Eu acho que a gente vai continuar tendo a maior odontologia do mundo, a gente vai continuar tendo a melhor odontologia do mundo, óbvio que entre aspas, né? Vamos continuar proporcionando um trabalho muito adequado para os nossos pacientes em algumas situações. É óbvio que aí vamos ter também as situações de mazelas, não tem jeito, como tudo, com todas as profissões. Eu não vejo a odontologia numa penumbra, eu vejo a odontologia sempre buscando e conversando com os médicos, eu converso muito com os médicos, eu noto que a gente está sempre um passo à frente deles. A gente está sempre um passo à frente deles em questão tecnológica, em questão de avanço, em questão de buscar as coisas. É engraçado, porque eles me pedem muita opinião em relação a certas situações que para a gente já é cotidiano e eles estão começando a engatear. Então,
Eu imagino, daqui a 10 anos, a gente vai estar sentado aqui, se Deus quiser, falando de 10 anos atrás, em outras situações, em outras demandas, mas sempre com a odontologia na vanguarda. A odontologia hoje é uma profissão que se tornou referência no país, até pelo número que a gente tem, né? É uma questão, há pouco tempo atrás, nós tivemos agora uma comemoração lá no Congresso Nacional, com alguns deputados, fomos organizados pelo Conselho Federal, o nosso presidente Bastazini me convidou, estava lá presente, e você nota que o respeito que os deputados têm, as pessoas em geral têm quando falam dos dentes, né? Uhum. É uma coisa muito... Primeiro que o dente é aquilo que a gente sabe, sorriso, a autoestima da pessoa no alto. Quem tem os dentes bons, ele já sorri diferente. Essa é a realidade. Então, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar com outras demandas, mas vamos estar caminhando bem. Tem um capítulo do meu livro que é O Sorriso é Nosso. Né? Quer ou não, o sorriso é nosso, né? O sorriso é da odontologia. É isso, eu tenho um grande carinho pela profissão e eu acho que a gente daqui a 10 anos a gente vai estar, se Deus quiser, muito melhor do que a gente está agora, com outros debates, outras demandas tecnológicas, mas... Adoro essa coisa da frente também, porque nós vamos voltar daqui 10 anos. Adoro essa coisa da caixa, né? Que você... Como é que chama aquela... você coloca Caixa do tempo, terra, depois tira, vamos ver o que a gente falou, se aquilo aconteceu ou como aconteceu. O que você acha, Fabrícia? Eu acho a odontologia uma profissão maravilhosa, né? Eu atuo há quase 26 anos, eu acho que preenche o que eu penso numa realização profissional para mim. Ver o cenário, quando a gente fala dos melhores dentistas e dos piores dentistas, eu fico muito triste, né? Porque eu acho que a gente tem a capacidade de só ter os melhores dentistas. Eu acho que existe sim uma adequação, né? Eu acho que outras áreas vão surgir agregadas a toda essa questão tecnológica, né? A questão hoje, o meu laboratório, que era analógico, ele migrou para o digital. Eu acho que eu só fiz essa migração por causa dele, e ele, o protético que me atendia, tem um cadista do lado dele, entendeu? Então, acho que a coisa tá funcionando em função disso, porque não é o cadista que faz os desenhos e que faz o trabalho, entendeu? Ele faz, mas o meu protético tá ali do lado. Não, olha, isso aqui você vai ter que mudar essa forma, você vai ter que fazer desse jeito. Então, eu acho que outras áreas vão surgir. E a questão do número e da desistência, né, profissional ao longo do tempo, isso é uma coisa muito triste, né, porque eu acho que todo mundo entra na faculdade com uma expectativa. Eu tenho uma questão, né, principalmente com relação às mídias sociais, que eu acho que ela acaba criando uma situação de um enriquecimento muito rápido para o dentista, que não é uma coisa real. Um glamour que não é bem assim. Um glamour, né? que não acontece na prática, entendeu? O que a gente mais vê anúncio faça 100k no mês, faça 200k no mês, é uma coisa que... Né? Se a gente for entrar nessa seara aí, é uma coisa extensa. O que me complica nas minhas consultorias, o cara vem buscar, faz 100k pra mim, então eu não faço 100k pra você. Né? Então, eu acho que mostrar para esses futuros dentistas, né, que é uma profissão com muitas oportunidades, né, mas acho que a gente tem uma questão do trabalho, da dedicação, do estudo, né, junto com isso, sabe? E o que às vezes que eu sinto é que as pessoas querem muito atalho, né? Elas querem tudo muito rápido, elas não querem passar pelo processo. Isso. Até geracional, né? Eu acho que geracional, acho que não é só o dentista, talvez isso tudo, não está acontecendo entendeu? só na nossa, né? Isso eu acho que da mocidade. Sabe? O dinamismo do mundo hoje, né? O dinamismo do mundo hoje leva muito a isso. E quando a gente fala da especialização, gente, eu acho a especialização fundamental, entendeu? Eu acho que, eu não sei, assim, a área médica tem a residência, né, que hoje você tem um bom médico, normalmente o cara fez uma residência. Eu acho que a especialização seria uma condição praticamente, na minha opinião, né, com a minha formação, obrigatória de você fazer um implante, você tem que ser especialista em implante, né, e você nas outras áreas. Então, eu acho que é pensar num futuro, assim, da formação, entendeu? O dentista, eu vou fazer, mas eu tenho essa etapa a cumprir, e eu tenho esses passos a fazer e encarar o processo, sabe?
E eu acho que... Isso talvez seria uma outra sugestão, né? Quer dizer, a odontologia como graduação te tornar apto até um certo ponto, e daquele ponto em diante você precisa se especializar naquilo para fazer, né? Como os médicos, cirurgiões, etc. Né? Antes da Carla falar, deixa eu só dar um bizu disso aí para vocês. O que acontece? Quando foi criada a profissão de odontologia, né, isso é uma lei federal, se não me engano, 64, se eu não me engano, que proporciona que quando você se forma em odontologia, você está apto a exercer a profissão em todas as áreas que a profissão proporciona, desde que você tenha tido ela na graduação ou na pós-graduação. Estou puxando isso por causa da ROF, né? As pessoas têm muitas faculdades que não tem ROF. Então, o cara, para poder fazer ROF... Também não tem implante, né? Tem muita Pois faculdade que não tem, o implante hoje já está... mas hoje já tem um número maior. Mas aí cai... Só que a gente não pode proibir. Um exemplo claro, OH, odontologia hospitalar, que graças a Deus agora virou especialização. É uma briga que a gente tinha para poder tentar os hospitais que tivessem realmente, efetivamente, um dentista dentro da UTI, né? Uma briga que, se Deus quiser, a gente ainda vai conseguir contemplar isso aí. Mas se você olhar, agora o outro lado, a Carla tem um hospital. Fabrícia, ela é amiga da Carla. Ela não quer botar dentro do hospital um especialista em OH ou, antigamente, que tivesse habilitação em OH. Entendeu? E ela poderia fazer isso. E no final ela poderia estar dando um tiro no pé. Por quê? Eu, pelo menos, não me sinto menor capacidade para estar trabalhando dentro da UTI. Eu não tenho esse perfil. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. E a gente não tem como proibir ela. A gente pode falar, pô, Carla. Vou pôr você aqui. É dentista. Entendeu? É uma coisa que a gente precisa adequar. Só que isso depende de lei federal. Então é muito difícil você pontuar até onde o dentista pode ir, até onde ele não possa ir. Eu lembro de uma entrevista que eu dei para o Fantástico, que eu fui questionado numa questão de ROF, de uma dentista que fez algo equivocado, e eles me questionaram isso. Mas ela tinha condições de fazer o que ela estava fazendo, ela poderia estar fazendo. Essa a resposta nem tem para condição, né? Sim, mas que ela estaria legalizada. Ela poderia estar fazendo. Agora, se ela fez certo ou errado, é outra ponderação. Ela não estava cumprindo o exercício legal da profissão. Ela estava fazendo de forma inadequada, mas ela poderia estar exercendo. Então, são certas nuances que às vezes a gente vê, mas a gente fica meio que limitado nessas questões, entendeu? Anda mais rápido, né, Carla? Anda mais rápido do que a prática da coisa, anda mais rápido do que as leis conseguem. Sim, é porque não... A questão, você quer ver outra questão também que me pontuou muito, a questão da odontologia de forma online. Não tem lei sobre isso. Se olhar, não existia isso na época que foi criado. Então, precisa realmente... Lei nem para crime digital, né? Isso! Então, você vê que são situações que a gente precisa se adequar. Então, daqui a 10 anos, eu acredito que seja tudo sedimentado. E a gente vai estar lidando com outras questões que vão surgindo. O que você acha? Eu acho que o nosso tema, né, a pauta de hoje do futuro da odontologia, eu acredito que essa odontologia digital daqui 10 anos já vai estar incorporado em todas as clínicas. A arquitetura está aí no CAD há 20 anos, pelo menos, né, que você faz um projeto quando você vai, ainda que a gente demorou um pouco. Eu acho que os equipamentos que hoje são muito caros e é impraticável para a maior parte, né, da odontologia, acho que vão estar mais baratos. Mas eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar na mesma situação, se nada mudar em relação à formação, do que a gente falou hoje. Porque a odontologia digital, esse progresso, essa rapidez, e isso daí também é uma coisa que me preocupa, essa ânsia de fazer mais rápido, se eu já não sei fazer devagar, quanto dirá mais rápido, né? Então a odontologia digital te traz isso, tudo mais rápido, tudo feito num dia só, aqui minha fresadora do lado,
mas eu tenho que ter uma promessas formação... sedutoras, né? Para essa rapidez que Exatamente. todo mundo quer, né? A odontologia digital veio para tornar a vida do dentista mais fácil, mas ele precisa saber fazer, né? Então, assim, é mais uma ferramenta, de diagnóstico, uma ferramenta para você moldar, uma ferramenta para você executar. Mas odontologia vai ser odontologia sempre. E as formações de especialização, eu acredito que precisa ainda, não tem como ter uma formação online, à distância, você tem que ter a mão na massa. Odontologia é coração, cabeça e mão, né? É uma coisa artesanal. E depois de muita prática, você tem que errar muito para você fazer corretamente, Isso. digamos assim, né? A curva então, da experiência não dá para não pular. tem atalho. Gente, muito bom. Eu acho que para quem está assistindo fica como síntese um caminho enorme que a gente tem que seguir ainda de maneira legal, né? De conquistas que a gente tem que ter para regulamentar uma série de coisas. Fica um ponto de atenção para quem tem parentes, amigos que estão ingressando em alguma universidade, que tem o interesse, né, daquele jovem de fazer odontologia, de escolher com muito cuidado aonde vai ingressar, de ter uma especialização, de ter na verdade, uma atualização constante, né, do que você tem tecnicamente, e muito olhar a tecnologia, muito ficar atento no que está acontecendo, para vocês investirem da melhor maneira possível dentro das suas clínicas também, colocar aquilo de equipamento, aquilo de tecnologia que pode ser utilizado, vai ser utilizado, que você consiga fazer, e que, mesmo sem essa tecnologia, fazer uma odontologia simples, mas uma odontologia bem feita, vai resolver o problema de muita gente no Brasil ainda, para a gente continuar sendo a melhor odontologia do mundo. Obrigado, pessoal.